queria só dar um contexto rápido antes de chamar a Catarina aqui para poder fazer essa conversa com a gente. Desde o ano passado para cá, a gente definiu o que nós chamamos aqui de dimensões integradoras do nosso currículo. A educação antirracista, a educação inclusiva, a educação para a sustentabilidade, a educação digital e a educação para a ética e convívio. Elas atravessam o nosso currículo em todas as nossas ações e em toda a nossa comunidade. Inclusive, eu queria até reforçar aqui para alguns pais um convite dos comitês que nós estamos criando aqui na escola para trabalhar nessas 5 dimensões. Comitês que, basicamente, já são formados por funcionários da escola, de todos os ciclos, mas a gente também está abrindo que a gente quer a participação dos pais nesses comitês. Faz parte também desse nosso trabalho com essas 5 dimensões integradoras. E a dimensão da ética e o convívio é uma dimensão também que a gente está colocando bastante energia aí, bastante foco. E ouvir a Catarina falar hoje sobre conflitos e bullying é um ponto aí importante para essa dimensão. Vou convidar a Catarina Gonçalves. Tá, muito obrigado. Boa noite a todas as pessoas que estão, né, aqui hoje para a gente conversar sobre uma temática tão relevante, que é a questão dos conflitos, do bullying, das relações interpessoais entre crianças e adolescentes. Já há muitos anos da minha vida, eu tenho me dedicado a pensar as relações interpessoais e tudo que atravessa essas relações interpessoais, os conflitos, as violências, e tenho tido um olhar mais sensível para as práticas de bullying, né, já há muitos anos. E, quando a gente olhava para essas relações que envolvem as práticas de bullying, num passado muito recente, a gente não tinha tanta compreensão de como é que esse fenômeno se organizava, como é que ele se caracterizava, quais os efeitos. Para muitas pessoas, isso era algo corriqueiro ou natural das relações entre pares. E hoje o que a gente sabe é que, embora o bullying seja comum, a gente precisa de um olhar de estranhamento para essas relações de violência, não é? Mas, se outrora nada era bullying, a gente também está no momento em que qualquer conflito passa a ser bullying. E aí a gente está num outro problema, porque, se tudo é bullying, como é que a gente vai lidar com as particularidades desse fenômeno? Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco, né, o que é bullying, pensar um pouco qual é o lugar dos conflitos nas relações interpessoais e na escola em específico, e problematizar qual é a relação, né, dos conflitos com o bullying, como é que a gente vai manejar. Porque eu penso que o bullying é um fenômeno multifatorial. Há várias questões que favorecem que essa manifestação se apresente na escola. Ele não é um fenômeno exclusivo da escola, mas já eu vou falar das características dele e a gente vai entender por que ele é mais presente na escola. Mas o bullying não é um fenômeno em que só é considerado bullying quando acontece nas escolas. Agora, a característica da escola favorece que a maior parte das manifestações aconteçam aqui. E ele também não é um fenômeno recente. Por hora, a gente pode pensar, né? Porque agora inventaram o conceito. De fato, o conceito é recente. No mundo, ele foi pensado por um pesquisador norueguês chamado Dan Owens, que, lá em 1970, cria esse conceito, que a gente traz para o Brasil. E algumas pessoas dizem assim, mas não tem uma palavra brasileira que defina. Não, porque a gente não está falando de uma palavra, a gente está falando de um conceito. E aí não, mas é uma intimidação, mas não é só uma intimidação. Então, quando a gente está trabalhando com um conceito, que é um conceito em inglês, porque foi assim, né, na sua origem, a gente pensa sobre essas características do fenômeno para que a gente possa intervir. Afinal, cada manifestação de violência ela requer da gente uma intervenção qualificada. E o bullying não está distante dessas relações. E aí, como tudo virou bullying, a gente começa a se mover numa direção de querer que a escola não tenha mais nenhum tipo de conflito. E isso não é possível. A escola é o lugar privilegiado para a existência do conflito. Existe conflito onde existe vida social e mental. Se não tiver conflito na escola, a escola não está cumprindo o seu papel. E aí, pensar sobre isso é importante para a gente entender também como é que a gente tem lidado com os conflitos na contemporaneidade? Por que tem sido tão difícil para a gente compreender que as relações interpessoais são conflituosas, sim? E compreender que a criança e o adolescente vai dar conta
E que a criança e o adolescente vai criar ferramentas para lidar com essas manifestações. E que, nesse processo de criar ferramentas para lidar com essas manifestações, eles vão ampliar repertório, eles vão crescer, eles vão aprender. Agora, então, eu não estou querendo dizer com isso que o bullying precisa existir para que o outro aprenda, porque o bullying não é um conflito, o bullying é uma violência. E aí, de fato, embora o conflito, né, seja natural na escola, as violências não podem ser naturalizadas. Agora, a gente precisa entender qual é o limite entre essas duas coisas, como é que a gente vai atuar diante dessas duas coisas. Então, hoje, a minha fala vai caminhar um pouquinho nessa direção, né, da escola como esse espaço de convivência. E, se é de convivência, é também de conflito. Que reflexões a gente pode fazer sobre as práticas de bullying e as interações entre pares? Então, para a gente pensar sobre isso, a gente tem que pensar. Existe bullying desde que existe escola. Agora, o que mobiliza as práticas de bullying tem diferido de tempos para tempos. E os tempos atuais, eles têm algumas características que a gente vai precisar problematizar para entender as relações de bullying nesse contexto. Essas manifestações na contemporaneidade. E aí eu diria que os nossos principais desafios eles estão no campo ético. Perguntas clássicas da filosofia, que são perguntas existenciais, como quem é que eu quero ser? Onde é, né, que vida que eu vou viver? Como é que eu tenho que agir? Elas são perguntas muito desafiadoras na contemporaneidade. Porque elas estão muito esvaziadas de sentido nesse contexto ali de hiperconexão, de espetacularização do sujeito. De modo que as subjetividades, para que elas tenham valor, elas precisam ser muito espetacularizadas, não é? E aí, quando a gente vai olhando esse fenômeno, ele vai alimentando as crianças e os adolescentes de algo que o Yves Delataille vai chamar de cultura do tédio e de cultura da vaidade. A cultura da vaidade é uma cultura que nos leva a nos importar mais com o que o outro pensa sobre nós do que, de fato, com o que nós queremos ser ou como nós queremos viver. E isso é um problema enorme, porque é uma cultura que alimenta a heteronomia, a prisão no olhar do outro. O heterônomo, ele é sempre refém do olhar do outro. Eu ajo como o outro pensa que eu devo agir. E se o que tem valor na contemporaneidade é essa espetacularização, para que eu fique, por exemplo, famoso e tenha muitos likes, eu vou fazer qualquer coisa, mesmo que essas coisas divirjam dos valores que eu conservo. Só que não é só uma cultura da vaidade, o que já seria um grande prejuízo. Mas o Lataille vai dizer, há também, atrelado a isso, uma cultura do tédio. E essa cultura do tédio não é assim, a falta do que fazer, não. A cultura do tédio é uma cultura de ausência de sentidos sólidos. Os sentidos de vida são muito efêmeros. Então, se eu estou ali na cultura da vaidade e o meu único projeto de vida é ter likes, se eu não tenho likes, a minha vida se esvazia de sentido. E não é à toa que a gente tem visto crianças e adolescentes tão adoecidos do ponto de vista da saúde mental, tão desesperançosos da vida. Não é? E como é que a gente vai lidar com essas questões? Porque a vida ela precisa de sentido. E esse sentido, quanto mais individual, ele é mais efêmero. E quanto mais coletivo, ele é mais consolidado. Só que nessa cultura do tédio, alimentado pelo que o Lipovetsky vai chamar de crepúsculo do dever, os valores são muito autocentrados. É muito mais sobre mim do que sobre o coletivo. E a gente tem usado discursos que parecem até bonitos, não é? Não é incomum você ver pessoas falarem, porque, como diz lá no avião, máscaras de oxigênio cairão e bote primeiro em você. Veja, é óbvio que eu preciso botar primeiro em mim, mas não dá para parar aí. É preciso que eu entenda, bote primeiro em você, mas imediatamente olhe ao seu redor e veja se as pessoas precisam de ajuda. Olhe ao seu redor e veja quem não conseguiu colocar em si e ajude. E a gente quase não fala sobre isso. Então, os tempos contemporâneos são muito individualistas, não é? É muito centrado no próprio sujeito.
Eu estou preocupado com o meu autocuidado, com o meu bem-estar, com tudo é sobre mim. E esse individualismo tem comprometido as relações coletivas, que são relações fundamentais para o nosso processo humanizador. Não existe eu sem o outro. Nós somos sujeitos sociais. E quando o meu projeto de existência não inclui o outro, a cultura do tédio se potencializa. Porque é nesse vínculo existencial que eu vou me construindo. E aí esse fenômeno desemboca no que o Bauman chama de espetacularização de si e de tempos líquidos. Tudo pode ser descartado. Se o outro não é significativo ao ponto de ser o meu parceiro psicológico, o outro se torna objeto. E, como objeto, pode ser descartado. Então, a gente precisa ir entendendo que a forma como as nossas crianças e os nossos adolescentes têm lidado com o mundo não está desapartado desse contexto histórico, cultural, social que a gente está inserido. E de como a gente vai sendo, não é, cooptado para essas relações, porque isso é estrutural e a gente não vai pensando sobre isso, não vai problematizando sobre isso, só vai vivendo. E aí a gente vai vivendo e se submetendo a essas marcas pós-modernas sem poder questionar como é que elas têm, de fato, influenciado nas nossas vidas. Então, de fato, é muito desafiador educar crianças e adolescentes, sobretudo na escola. Porque a escola, ela é, por excelência, o espaço do coletivo. A família é um espaço de socialização primária. Na família, a nossa primeira origem, nós somos muito mais parecidos do que diferentes. De modo geral, essa primeira família, esse primeiro núcleo, a criança e os seus cuidadores ali primeiros, eles têm a mesma condição econômica, pertencem à mesma classe social, né? Têm acesso aos mesmos bens de consumo, ocupam o mesmo território, têm a mesma etnia, possuem a mesma fé ou não têm fé. E aí, respeitar o outro que é tão parecido comigo é mais fácil, porque eu estou respeitando o que de mim que mora nele. Mas, quando eu entro na escola, eu alargo esses horizontes. E aí eu começo a conviver com aquele outro que é tão diferente de mim. E, nesse processo, eu vou alargando as minhas experiências sociais, o que é fundamental para que eu possa me descentrar, para que eu possa sair desse autocentramento, que tudo é sobre mim. Então, quando eu vejo esse cenário contemporâneo e eu entendo qual é o lugar que a escola assume, é claro que na escola vai ter muito conflito. Porque se a gente já tem um contexto que favorece o individualismo, e a criança pequena, né, ela sai desse núcleo em que ela é completamente identificada para um núcleo mais expansivo, ela vai ter conflito, sim. Ela vai experimentar conflito, sim. E aí vem uma outra característica, né? Assim, a gente não tem suportado que esses conflitos possam existir. Tem sido muito difícil para os adultos que educam. O conflito quase sempre é tomado como um problema e não como uma oportunidade para que as crianças e os adolescentes possam aprender aquilo que eles não sabem ainda. E aí, pensando sobre essa dimensão, vamos refletir sobre essas marcas da atualidade. Por que é que a gente não tem suportado que as crianças e os adolescentes experimentem conflitos? Porque uma das nossas características é que a gente tem construído, nesse mundo hiperconectado, uma idealização sobre felicidade, sobre as pessoas, né? Todo mundo é bonito, ninguém tem frizz no cabelo, todo mundo está em forma, ninguém tem ruga, todo mundo tem lábios volumosos. Então, é preciso que a gente pense sobre como é que a gente tem lidado com as diferenças. E como a gente tem construído uma idealização irreal sobre o mundo que atravessa isso. Quando o meu filho sofre, atinge em mim uma experiência narcísica de terror, porque só o meu filho sofre. Eu não sou uma boa mãe suficiente para evitar que ele sofra. Quando, na verdade, todas as crianças sofrem, porque a experiência de crescer é uma experiência que não está apartada do que é doloroso. Mas se eu não consigo romper com essa idealização, não é, de que somos todos felizes, eternamente felizes, que não podemos ter nenhuma experiência que nos cause nenhum tipo de mal-estar, como é que a gente vai conseguir construir elementos e ferramentas para lidar com esse mundo? E aí é nessa perspectiva que a gente precisa pensar, né? Eu me acho bastante significativo, estou aqui nessa idealização real de perfeição, porque eu não sei vocês, né? Mas eu tenho 3 filhos, 2 crianças e um adolescente, e os 3 são perfeitos.
Porque quando eles chegam em casa e eles me contam as coisas que acontecem na escola, eu fico muito satisfeita porque eles nunca erram, gente. São sempre os amigos deles que erram. Isso me preocupa, né? Que eu acho que as outras mães não estão sabendo educar, mas eu sei porque os meus estão sempre certos. E eu não sei os filhos de vocês, se eles chegam em casa contando que eles estão errados, mas os meus nunca me contaram. E se a gente não tiver cuidado para alimentar esse nosso ego de que a gente educa muito bem, a gente acredita, porque isso dá até um certo, né? O inferno é o outro, como dizia Sartre. Só que, na verdade, eu estou mais na perspectiva do Walter Ugumãe, né? Porque o Walter Ugumãe diz assim, o paraíso são os outros, porque eu só existo nessa relação com ele. Então, o outro não é o meu inferno, o outro é meu paraíso. Mas o paraíso não é aquele da novela, né? Sobre as nuvens. O paraíso é essa possibilidade de existir sendo uma pessoa concreta. Então, nessa dimensão, quando eu estou ali, sem compreender que a minha relação com o outro é de interdependência, eu vou me centrando nesse lugar mesmo, de individualismo e não de comunidade. Nenhuma outra mãe sabe educar, só eu. Os meus filhos são bons, são generosos, fazem tudo pelos amigos, mas os amigos provocam. E aí a gente vai construindo algo que não nos move na relação com o outro, mas nos separa dessa relação com o outro. Porque o outro é quase como o nosso oponente. As relações com os outros viram eternas competições. As mães que melhor educam, os pais que melhor educam, as crianças que mais se comportam, que são mais respeitosas. E essa idealização vai colocando as crianças numa dimensão muito difícil de existência, porque ninguém é perfeito, né? Os nossos filhos erram, e erram para além também dos nossos ensinamentos. Porque a criança não é um produto só daquilo que a gente faz. A criança está ali influenciada por uma série de coisas, né? Por isso que quando dizem assim, mas a escola faz tanto e o outro ainda age assim, o outro não é produto só das experiências que ele tem dentro dessa escola, tem outras experiências ali. Acreditar que o outro é retrato só daquilo que a gente faz é de uma ingenuidade enorme. Por isso que, apesar de fazermos tanto, ainda tem outras demandas que aparecem, e aí a gente vai descobrindo outras coisas que a gente precisa fazer. Então, essa relação de interdependência fragilizada tem mobilizado nas crianças e nos adolescentes uma empatia muito seletiva. Quando acontece comigo ou com os meus amigos, eu fico muito indignado. Mas eu não fico tão indignado assim quando eu levo para o outro aquilo que me indigna quando acontece comigo. Então, não é incomum, né, que a criança diga, mas ele me xingou e eu também chamei ele assim, também eu fiz assim, porque eu estou reagindo só, eu só me defendi. Mas eu não me dou conta que, muitas vezes, aquele mesmo comportamento eu uso para outras pessoas. Só que, quando essa criança, esse adolescente, usa esse comportamento para outras pessoas, aí ela justifica, eu estou só brincando, isso não é nada demais, ele também se incomoda com tudo, ele sofre com tudo, mas, quando é com ela, ela também se incomoda. Então, o que a gente tem percebido hoje é uma empatia muito seletiva. E a empatia é um sentimento fundamental, gente, para que a gente possa alcançar a autonomia. E quanto mais seletiva essa empatia é, ela é menos sofisticada. Porque empatizar com o outro que eu gosto é muito fácil. O Comte Sponville diz no livro O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes que todas as virtudes só são necessárias pela falta de amor. Porque, por exemplo, ser generoso com o filho, né, é fácil, que a gente ama profundamente. E aí, ao realizar o filho, a gente realiza também a gente mesmo. Difícil é ser generoso com o outro, que eu não sei quem é, que eu nunca vi, que eu não tenho empatia, que eu não reconheço como o outro. Então, preciso ampliar essa possibilidade de empatia das crianças e dos adolescentes e ajudar a percepção de que eles possam reconhecer que esse outro é um sujeito de direitos como eu, e que eu posso não gostar dele, mas ele continua sendo um sujeito de direitos e, portanto, merece meu respeito, né, a minha generosidade. E quando eu vou selecionando os sujeitos para quem eu sou empático ou não, acontece um enfraquecimento da minha sensibilidade moral. E a sensibilidade moral é uma competência fundamental para que a gente seja ético. Nós nomeamos como sensibilidade moral aquela nossa capacidade de sentir quando um problema moral está acontecendo.
Então, independentemente de eu gostar do outro ou não, eu consigo reconhecer que está em jogo ali alguma coisa que não deveria acontecer. E eu consigo me sentir mal com isso, porque não é o que eu sinto sobre a pessoa, mas é sobre o reconhecimento da infração moral que está em jogo ali. É um problema ético. E se a gente tem essa sensibilidade moral mais enfraquecida, é claro que eu vou agir de forma mais seletiva, mais egocêntrica, mais inadequada. E isso tem sido um grande problema, porque a gente não passa a reconhecer o que é certo e errado, porque a gente nasceu com um chip, e cada ano que passa a gente fica mais sabido para perceber o que é certo e errado. A compreensão sobre certo e errado ela é também cultural. E como é que os meninos têm compreendido a concepção sobre certo e errado? A partir das pessoas que eles admiram. Então, se eu tenho um ídolo, como Neymar, que desrespeita as pessoas e que depois manda todo mundo calar a boca, eu vou achar que isso é valor. E eu vou tender a me comportar assim, porque isso é valor, isso projeta. Os ídolos contemporâneos, eles não têm sido escolhidos pela grandeza dos feitos. Então, quando você pergunta, né, para muitas pessoas por que elas seguem determinados digitais influencers, elas não sabem. Por exemplo, se eu pego uma Virgínia, né, que tem quantos milhões de seguidores, por que segue? Qual é o tipo de conteúdo que ela produz? Isso não é relevante. Porque eu sigo essa pessoa, ela é relevante porque ela tem muito seguidor. E aí isso enfraquece demais a nossa capacidade de admiração. Porque para a gente ter uma dimensão ética fortalecida, para que a gente tenha uma vida com sentido, a gente tem que perguntar que vida viver. E que vida viver também corresponde a o que é que eu admiro. O que é que eu admiro? Então, pensar nisso é abrir portas para a admiração de coisas que não podem ser admiráveis. E a gente tem tido um grande problema, sobretudo nos últimos 5 anos. A difusão de conteúdos radicalizados, extremistas, discurso de ódio, eles não chegam às nossas crianças e aos nossos adolescentes à toa. Isso tem a ver com essa representação, né? Tem a ver com esses movimentos, Red Pill e etc., que vão radicalizando as nossas crianças e os nossos jovens, levando à naturalização de comportamentos extremamente nocivos à convivência social. Então, é preciso que a gente retome o sentido da vida. E a gente amplie esse sentido de vida para outras questões, para além do dinheiro, da popularidade, dos seguidores. É preciso que essa vida tenha outros sentidos. E esses outros sentidos vão sendo construídos na relação com as outras pessoas. Quando a gente vai se perguntando o que é que vale a pena fazer. Então, quando eu olho que a radicalização é um dos problemas com os quais a gente vai ter que enfrentar, a gente não está dizendo isso só do universo da rede social. Isso atravessa a forma como as nossas crianças e os nossos adolescentes também têm interagido. E aí, na escola, isso aparece, obviamente. Mas aparece nas casas também. Nem sempre eles são vistos nas casas, mas eles aparecem nas casas também. E aí, ano passado, a gente teve um fenômeno que mobilizou as famílias fervorosamente, né? Assim, todo mundo falava sobre isso, todo mundo assistiu, as famílias muito angustiadas com a série Adolescência, em que mostra, né, o assassinato de uma menina por um colega de escola, e, na ocasião, aquilo gerou muita mobilização nas famílias, porque, acertadamente, eles não trouxeram um menino estereotipadamente violento. Eles não trouxeram uma família estereotipadamente disfuncional. Aquela família podia ser a minha, podia ser a de vocês. Aquele menino podia ser o meu filho, podia ser o de vocês. E, naquela ocasião, aquilo mexeu muito com a nossa experiência narcísica, porque a gente começou a se ver vulnerável também. E que bom que a gente se viu vulnerável, mas parece que a gente já esqueceu, né? Porque a gente já nem fala mais da série, dos efeitos da série. E a gente precisa continuar falando, porque realmente podia ser os nossos filhos. Os nossos filhos não estão livres desses processos radicalizados. Eles estão sendo atravessados por essas identidades, alguns em menor proporção e outros em maior proporção. E, sobretudo, os meninos. Sobretudo, meninos. Porque tem sido retomada uma ideia de masculinidade associada à força. E é uma força que vai
atingindo o sujeito naquela essência de que eu posso sentir, de que eu posso me comover. Não é pequena a quantidade, sobretudo, de adolescentes que fazem vídeos de conteúdos violentos e ganham muitos seguidores. E eles acham que, por isso, não tem um problema, mas todo mundo gostou, só você que não gostou, né? E aí a gente vai pensando, nem tudo que todo mundo gosta é possível, por isso que os adultos precisam retomar a autoridade do adulto nos processos educativos. Não é possível tudo. E aí, quando a gente olha para essa dimensão, né, desses conteúdos que vão aparecendo e que não vão sendo tratados como deveria, veja, não dá para caçoar da morte e dizer para um adolescente, só pare de xingar, por favor. É preciso interditar. Não é negociável, nós não negociamos tudo. E aí a gente vai entendendo que isso vai aparecendo de outros jeitos, né? Vai aparecendo conteúdos machistas, vai aparecendo práticas de extorsão, de violência das mais variadas. E isso tem repercutido principalmente na escola, não porque as escolas estejam mais violentas, mas é porque as escolas sempre foram, e hoje são mais ainda, os principais espaços de socialização. A gente passa muitas horas, por muitos dias, por muitos anos das nossas vidas, dentro da escola. E, obviamente, na relação paritária, onde o conflito é mais presente. Cada vez menos as crianças convivem menos nas famílias. As famílias estão mais encurtadas. Elas têm uma agenda enorme de coisas que elas fazem. E aí elas terminam convivendo prioritariamente com a escola. E como as meninas diziam hoje de tarde, né? E aí, muitas vezes, a programação do final de semana é extensiva a essa programação da escola, é com as pessoas da escola. E se essas pessoas são as do meu convívio, são com elas que eu vou ter conflito. Então, essa ideia de que a escola hoje tem mais conflito, não, a escola hoje não tem mais conflito. Sempre teve conflito na escola. Hoje à tarde eu conversava com o Firmin sobre isso, né? E há uma certa ilusão, assim, estamos num tempo pior. Não sei se a gente está num tempo pior. Acho que a gente já foi pior, a gente já legitimou tortura, a gente já legitimou a escravidão, a gente, né, era legal, a escravidão era legal, torturar pessoas para obter informações era assegurado pela lei. Hoje não é mais. Mas ainda se tortura, mas a gente sabe que é crime. Então, assim, não sei se a gente está pior. Acho que a gente não está pior, acho que a gente tem mais sofisticação para poder ver esses problemas. E, como a gente está vendo, a gente precisa cuidar. E como é que eles estão se expressando e como é que tudo isso reverbera em conflito e, obviamente, reverbera em bullying. E a gente tem reduzido tudo isso que eu falei até agora a como se o único problema da escola fosse práticas de bullying. E, gente, longe de mim achar que bullying é um problema pequeno. Eu dediquei uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, exclusivamente para pensar o bullying. Mas é exatamente por isso que eu posso dizer, ele não é a forma de conflito mais recorrente que a gente tem na escola. Claro que ele precisa ser tratado, mas tem um monte de outros elementos que a gente precisa olhar também. E a gente tem respondido no Brasil como se o único problema que a escola enfrentasse fosse o bullying. Então, entre 2009 e 2012, a gente teve mais de 30 leis promulgadas nos estados diferentes, promovendo políticas anti-bullying. Em 2015, isso parou porque houve uma lei federal, então ninguém precisava mais ficar promulgando suas leis, recomendando, né, intervenções diante do bullying. Mas foi uma lei muito importante, porque ela dizia a gente precisa evitar, sempre que possível, o punitivismo, porque a gente precisa tratar o bullying na escola do lugar da educação. Em 2018, a gente tem uma outra lei inserindo o combate ao bullying no projeto pedagógico da escola. No artigo 12, quando fala das incumbências das instituições de ensino, dizendo assim, olha, não pode ser uma intervenção qualquer, precisa fazer parte do projeto político-pedagógico. E aí, chega 2024, o bullying é inserido no Código Penal como prática criminosa. E aí eu tenho muita ressalva a gente pensar desse lugar. Embora o bullying seja uma violência, quando a gente trata como crime, parece que não tem um papel que é da educação. O papel é da polícia, da segurança, da justiça. E é esse fenômeno que a gente tem visto nos últimos anos, né? Se eu acho que o meu filho está sendo alvo de bullying, eu judicializo. Eu presto queixa, eu vou no Ministério Público. E, de modo geral, essas estratégias são muito ineficazes. Porque, quando a gente está falando sobre bullying, todos os envolvidos precisam de ajuda. E é exatamente desse lugar que a gente compreende aqui, nessa escola. O bullying
é mais um caso de educação do que um caso de polícia. E por que a gente acha que o bullying é mais um caso de educação? Vamos pensar o que é bullying. Tudo não é bullying. Primeira coisa que eu queria dizer, bullying é violência, sim. Mas nem toda violência é bullying. Para que um comportamento seja chamado de bullying, ele precisa de algumas características que delimitam essa violência. Primeiro, ela é sistemática. Um conflito natural entre pares, em que eles estão jogando futebol na quadra e um pega a bola do outro que acha que não foi muito honesto, e um xinga a mãe do outro, e se empurram, e falam da sexualidade, etc., etc., aquilo que quase nunca acontece, né? Mas eu estou só aqui exemplificando assim, hipoteticamente. Isso não é bullying, gente. Isso é um conflito, que, obviamente, carece da nossa atenção, mas é um conflito. No bullying, não tem uma motivação evidente. O alvo de bullying é escolhido intencionalmente para ser tomado de objeto por alguém que conscientemente deseja se engrandecer às custas da diminuição desse outro. O bullying não é qualquer conflito. Quando eu estou falando de bullying, eu estou falando de uma violência que é intencional, que reduz o outro à condição de objeto e que ela se repete numa relação entre pares. Se existe autoridade nessa relação, não é bullying, é assédio. Então, um aluno não pratica bullying contra o professor, nem o professor contra o aluno. O bullying é uma relação entre pares, que tem sempre a presença de um alvo, que é escolhido intencionalmente. Eu tenho feito a opção por não chamar de vítima, para evitar juízo de valor por parte de quem educa, né? Quando a gente fala de vítima, a vítima precisa de proteção e o agressor precisa de punição. Eu penso diferentemente dos casos de bullying, eu vou explicar por quê. Um alvo que é escolhido intencionalmente, que pode assumir uma postura mais fragilizada, né, de quem não consegue se defender, ou mais provocativa, mas que também não é eficaz. Um autor ou um grupo de autores que goza de mais prestígio na escola, ou que está mais empoderado, que realiza esses atos diante de uma plateia. Então, quando eu estou falando de bullying, eu tenho essa tríade ali. Quem sofre, quem pratica e quem assiste. E essa plateia ela pode assumir duas posições. De um espectador mais passivo, que acha que aquilo é errado, mas não tem coragem de agir, ou de um espectador mais ativo, que muitas vezes até gosta daquela violência e se realiza nela, só não tem coragem de fazer. Cria condições para que ela aconteça, olha na porta para ver se ninguém está vindo, não está tão fora do jogo assim. Então, quando eu estou falando de práticas de bullying, eu estou falando ainda de uma violência que ela é velada aos olhos da autoridade. Então, muitas vezes, em muitas escolas que eu acompanho, eu tenho escutado famílias dizerem assim, não é possível que vocês não viram que isso estava acontecendo. E o que eu posso dizer para vocês, gente, depois de 20 anos pesquisando esse fenômeno, é que não só é possível, como é mais comum que a escola não tenha visto. Porque o autor de bullying, ele pratica essa violência deliberadamente, e ele não escolhe só intencionalmente o seu alvo. Ele escolhe também as circunstâncias em que ele pratica essa violência, o lugar em que ele pratica essa violência. E há um outro elemento que favorece. O alvo, tudo que ele menos quer é que fiquem sabendo que ele sofre aquela violência. Os alvos de bullying, eles não reagem. Mas eles também não querem publicidade daquilo. É como se eles tivessem legitimado que aquele lugar cabe a eles, e eles vão aceitar o calvário sem grandes reivindicações. Por isso que eu não tenho chamado de vítima. Porque se a gente só protege o alvo, a gente não ajuda. Não é incomum, e vocês certamente conhecem alguém, que estudava numa escola, a família soube que ele sofria bullying, tira ele dessa escola, coloca em outra, e o que é que acontece? Sofre bullying lá também. Não é possível, o problema tem que estar nele. Não, o problema não tem que estar... Né? A gente não está aqui revitimizando a vítima, mas a gente está aqui dizendo, ele precisa aprender elementos de compreensão sobre a relação com o outro que não lhe coloquem nessa posição de submissão.
Por isso que, quando a gente fala do alvo, a principal competência que ele precisa desenvolver é de indignação. Ele precisa se revoltar com aquilo que fazem com ele. Só que o que é que as pesquisas têm apontado para a gente? O alvo de bullying tem muita dificuldade com as próprias emoções. Então, como ele não consegue alcançar suas próprias emoções, e muitas vezes, quando eles são abordados, eles dizem o quê para a gente? Eu não ligo, eu não estou me incomodando, eu não estou triste. Para mim está tudo bem, eu não estou incomodado com isso. E é por isso que na nossa intervenção tem que ser, não está incomodado, mas tem que se incomodar. Porque isso que estão fazendo com você não pode acontecer. O que é que você vai fazer para que isso não aconteça mais com você? Então, vejam que não é só uma proteção. É uma mobilização para que esse outro possa agir, para que esse outro possa se indignar, para que esse outro possa se fortalecer e, portanto, possa sair desse lugar de vitimização. Então, quando eu estou falando de práticas de bullying, eu estou falando de um fenômeno muito difícil de ser identificado. É por isso que, em fenômenos complexos como esse, a parceria com a família é fundamental. Porque, quando eu olho o número de alvos de bullying, gente, é muito pequeno na escola. É uma média de 5% de crianças ou adolescentes que foram alvos de bullying na escola. Mas, quando eu olho a dinâmica do bullying, ela não atinge só quem é alvo, ela atinge todo mundo. Porque eu tenho ali um que sofre, 3 ou 4 que praticam e 20 que assistem. Por isso que a gente tem tratado o enfrentamento do bullying tentando mobilizar aqueles que são maioria, que é o oxigênio do espetáculo. Então, por exemplo, quando a gente implanta na escola um programa como Amizade Responsável, as equipes de ajuda, como foi dito aqui no início, é porque a gente está querendo mobilizar esses que assistem. Porque, ao mesmo tempo que o bullying é velado para a autoridade, ele não é velado para a plateia. O autor de bullying quer fazer na presença de uma plateia. E essa plateia é quem lhe dá poder. E, normalmente, o poder vem pela risada, pela valorização, pelo incentivo. E é justamente por isso que a gente forma outros adolescentes para que possam sair desse lugar passivo de plateia, para que possam se indignar, para que possam dizer, opa, isso que você está fazendo com ele não se faz. Que horror, como é que você está se referindo ao colega desse jeito? Opa, por que vocês estão fazendo isso com ele, né? Mas que não possa fazer isso sozinho, porque o maior medo da plateia é se tornar a próxima vítima. É por isso que tem uma equipe de ajuda. Porque sozinho eles não conseguem, mas em grupo eles conseguem. E aí eles vão, pouco a pouco, construindo uma cultura na escola que as intimidações sejam cada vez menos presentes, que as provocações sejam cada vez menos toleradas, para que os alvos não se sintam sozinhos, porque as pesquisas também mostram isso, né? Os alvos não acreditam que o problema vai ser resolvido, então eles não querem contar com a ajuda de ninguém, eles negam. E a maior parte de nós não seremos pais ou mães, nem de alvos, nem de autores, mas seremos pais e mães de plateia. E é aí que a gente precisa atuar com muito empenho. Não é incomum que meninos cheguem em casa contando episódios de intimidação e adultos digam, fique na sua para não sobrar para você. Você não tem nada a ver com isso. É péssimo para o senso de coletividade. Pelo contrário, a gente precisa falar para o nosso filho, o que é que você fez para que não fizessem isso? Mãe, você não vai acreditar, hoje tiraram o maior sarro de fulano. Foi, o que é que você fez para que isso não acontecesse? Como é que você agiu? Como é que você reagiu diante disso? Quando a gente vê no grupo do WhatsApp do nosso filho alguém que é constantemente humilhado, zoado, a gente precisa perguntar, você está percebendo o que está acontecendo com um colega tal? E o que é que você está fazendo para que ele não passe por isso sozinho? É preciso implicar os nossos filhos nesse espírito de comunidade. É preciso implicar os nossos filhos para que o outro possa ter valor. E quando a gente escuta na nossa casa comentários como esse, a gente não pode tratar como trivial ou coisas tipicamente de adolescentes. E aí é muito raro que a gente, como escola, receba famílias cujas mães ou cujos pais são espectadores. Quase sempre só quem vem na escola é a mãe do alvo. Mas eu preciso estar mais atenta às relações. Não para cobrar da escola, mas para compartilhar com a escola. Olha, Celina, eu ouvi uma conversa lá em casa que me chamou a atenção e ela ia nesse caminho. Eu estou compartilhando contigo para que vocês possam dar uma olhada sobre isso. E aí, Celina vai olhar para coisas que talvez ela nunca percebeu. E ela não percebeu porque ela é negligente. Ela não percebeu porque as relações da escola são complexas.
Não dá para a gente chegar na escola, não é, com o dedo levantado, dizendo, eu quero que vocês resolvam. Porque se amanhã ele chegar em casa falando alguma coisa para mim, eu vou no Ministério Público. Porque não dá para garantir que a gente vai resolver amanhã. Porque conflito demanda tempo, demanda cuidado. Alguém que não consegue reagir, não vai reagir amanhã. Então, não posso dizer para você, vou resolver o problema, porque eu estou cuidando do teu filho também. Alguém que não consegue alcançar as próprias emoções, eu vou precisar cuidar disso, para que ele, pouco a pouco, possa alcançar e possa se defender. Alguém que não consegue se comprometer com o bem-estar do outro, não vai aprender isso amanhã, mas ele vai aprender sobre isso. E a escola está investindo, né? Ela está cuidando, ela está tratando. E ela vai tratar melhor se as famílias colaborarem, se as famílias compartilharem, ao invés de delegarem, só cobrar e etc. Então, pensando nisso, a gente vai olhar para todo mundo na escola que precisa de ajuda. É tão complexo, gente, que se o meu filho é um alvo típico, aquele mais tímido, mais calado, a ajuda que eu vou precisar dar para ele é de expansão, de encorajamento, de autoeficácia. Mas se o meu filho é alvo e é provocador, eu vou precisar dotar ele de outras habilidades sociais, que ele consiga reagir de maneira mais assertiva. Então, veja, não tem uma receita pronta. Ah, mas e o autor? O autor é perverso. Não, gente, o autor só é perverso lá naquele livro que ficou famoso. Mas o autor é um menino que tem uma hierarquia de valores invertida. E é essa hierarquia que eu vou precisar desmobilizar. Por vezes, esse autor está mais preocupado em ser popular do que ser respeitoso. E aí fazer, né, as práticas de bullying alimenta. Porque ele fica popular perante os outros, nem que seja pelo medo. E aí eu vou precisar desmobilizar isso. Mas é preciso olhar também para quem assiste, seja de forma ativa ou de forma passiva, que é a maioria. Então, enfrentar o bullying é, em primeira instância, um projeto a longo prazo, sistemático e complexo. É claro que, se o meu filho sofre bullying, eu preciso ir na escola. Não para exigir que a escola faça alguma coisa, mas para, junto com a escola, ver o que a gente vai fazer juntos. Porque a escola não está contra aquela criança, nem contra aquele adolescente. Se eu escolho essa escola para o meu filho, eu estou escolhendo, eu estou fazendo a escolha mais relevante que eu farei ao longo de toda a minha vida. Porque eu estou escolhendo quem vai dividir comigo a tarefa de educá-lo. Se eu não confiar nessa escola, como é que eu posso dividir com alguém que eu não confio essa tarefa complexa? Então, eu vou em muitas escolas, eu posso assegurar para vocês, eu nunca fui em nenhuma que as escolas olham para mim e dizem assim, eu quero que esses meninos se ferrem. Não tem essa escola, nunca conheci. Pelo contrário, as escolas querem que eles sejam felizes, mas elas sabem que eles não podem ser felizes sempre. E aí, quando eles não estão felizes, elas ajudam eles a lidar com isso. A escola quer que eles estejam seguros. Ela não consegue isso sempre, mas ela cria condições para que eles sejam mais vezes seguros. E assim a gente vai ajudando eles a viver. Então, compartilhar com a escola a divisão dessas tarefas é a única alternativa que a gente tem para enfrentar essas coisas. E eu nem estou falando aqui, gente, para a gente superar. Porque eu já saí da ilusão de que a gente vai ter uma escola sem bullying. Existe bullying nas relações interpessoais. Hoje eu tenho o desejo de que nós tenhamos uma escola que, quando o bullying aparece, a gente enfrenta. Não significa que a gente nunca mais vai ter. Mas significa que, quando ele aparece, a gente não joga para debaixo do tapete. A gente não diz, normal, na nossa geração todo mundo passava por isso e ninguém morreu. Porque a escola não é um lugar de morte, a escola também não é um lugar de sobrevivência, a escola é um lugar de vida. Ninguém veio para a escola para sobreviver. Eu fico muito consternada quando eu vejo alguém dizer escola é selva. Escola não é selva, gente. Selva é selva. Escola é escola. A escola é um lugar de vida. Agora, viver com tudo que é complexo. Então, pensar sobre isso é entender, né? Eu vou enfrentar não só o fenômeno, mas a motivação para esse fenômeno. E aí eu volto para a nossa conversa inicial. As práticas de bullying contemporânea se sustentam exatamente nessa representação. Quem é que eu quero ser? E aí, vejam, né? Se a gente está nesse contexto de masculinidades, por exemplo, bastante problemáticas, esse menino, para se mostrar mais másculo, ele vai ter práticas de dominação, porque, na essência do masculinismo, a dominação faz parte. Então, não é estranho que meninos com adesão ao masculinismo tenham práticas mais dominadoras.
Então, não basta só enfrentar o bullying. Perceba que a gente tem que enfrentar o que está na gênese do problema. É mais complexo ainda. E aí, nesse contexto, se a gente está se construindo, forjando a nossa identidade nessas relações contemporâneas, o que é que eu faço para ter pertencimento? Porque se há algo que todos nós precisamos, é isso. Existir. E existir na relação com as outras pessoas. Então, para pertencer, a gente vai se submetendo muitas vezes. A gente vai normalizando algumas vezes. E vai caminhando para aquilo que a Hannah Arendt chama de banalidade do mal. Porque todo mundo faz. Mas por que eu não posso rir desse apelido que ele tem, mãe? Porque na minha sala todo mundo ri. E aí eu preciso devolver a pergunta, né? Mas por que todo mundo ri? O que é que tem de engraçado nisso? Qual é a origem dessa graça, né? Eu não estou aqui defendendo que não tenha mais humor, gente. Eu só estou dizendo que tudo não é risível. O humor é fundamental, inclusive, para a nossa existência. Mas o humor que objetifica outra pessoa não pode ser considerado humor. Porque quando ele é considerado humor, ele favorece exatamente essa carência de sensibilidade moral que a gente falou. Que reverbera em quê? Na ausência de um pensamento que não consegue se deslocar daquele lugar. E que acomete, sobretudo, os alvos de bullying. É muito triste quando a gente conversa com uma criança ou um adolescente vitimizado e ela nos diz, né, tudo bem. Eu lembro que há muitos anos, logo, eu acho que eu estava no mestrado ainda, um adolescente canadense, vítima de bullying, era grande e gordinho, e o algoz dele era pequeno e magrinho. E ele sofria muito na mão desse menino. E um belo dia, ele, muito furioso, pega o menino, levanta e joga assim no chão, e o menino se machuca todo, está sendo filmado, e repercute, ele ganha não sei quantos seguidores no Orkut, e fica famoso, e foi entrevistado por um monte de rede de televisão, e um repórter pergunta a ele, né, o que é que você diria para alguém que, como você, sofre bullying? E ele responde, eu diria para esperar que um dia a escola acaba. Então, veja, até ele, que reage, que fica famoso, ele não acha que o bullying pode acabar. Porque ele não diz assim, eu diria que ele tem que enfrentar, que ele procure ajuda, que ele só falou, espera que um dia a escola acaba. Ou seja, não tem jeito de acabar com isso. E é justamente esse pensamento irreversível que dificulta o alvo de se indignar, que dificulta a plateia de agir e que empodera o autor a permanecer nas práticas de bullying. Então, pensando sobre isso, a gente tem, sim, que acompanhar e enfrentar não só o bullying, mas o que mobiliza esse fenômeno. Eu diria que esse é o nosso maior desafio, porque isso muda com o tempo. Em outrora, as manifestações de bullying elas eram praticadas por outros motivos. E nas diferentes escolas, elas também são praticadas por outros motivos. Então, se você tem uma escola, por exemplo, em que determinado sapato é um valor, quem não tem o sapato está mais vulnerável. Então, o bullying está sempre associado a essa ideia do que é mais vulnerável. Então, pensar sobre isso é entender, né, como é que a gente tem vivido no mundo e como é que as nossas crianças e os nossos adolescentes têm se posicionado. Quais são os valores que a gente vai precisar trazer? O que é que a gente não pode abrir mão de discutir? O que é que tem atravessado e tem mobilizado as ações violentas na escola? Quais são os limites que eles estão precisando aprender? Porque há algo, gente, que carece o autor de bullying, que é compreender qual é a consequência daquilo que ele faz. E se eu não compreendo a consequência daquilo que eu faço, eu fico mais autorizado a fazer. Então, eu gosto muito também quando o Yves Delataille diz assim, limite não é dizer não. Limite é apresentar qual é a consequência. E os nossos adolescentes não têm conseguido responder aos efeitos dos seus próprios feitos. Porque, muitas vezes, a gente está ali na retaguarda tentando inibir as pequenas consequências que eles têm. E aí ele esqueceu o livro e a gente liga para a coordenadora para dizer assim, olha, porque eu esqueci também de olhar na bolsa dele, ele hoje não levou. Aí eu estou falando isso para o professor não anotar, não ter nenhum... Gente, se ele esqueceu o livro,
ele vai receber a anotação, ou vai deixar de fazer a tarefa, vai precisar fazer quando chegar em casa. Essa é a consequência. Eu tenho um filho adolescente de 14 anos, e eu fico muito impressionada, né, assim, com a dinâmica dos grupos de pais. E aí, meninos de 14 anos, que todos os dias as mães perguntam, pessoal, qual foi a tarefa de hoje? E aí eu digo, como assim, né? Qual foi a tarefa de hoje? É porque fulaninho não anotou. Essa é a consequência. Amanhã ele vai chegar na escola e não vai ter feito, e vai precisar fazer amanhã, de amanhã e a de hoje. Mas como é que ele vai aprender qual é a consequência de não anotar a tarefa se a mãe liga para as outras mães para perguntar isso? Não tem consequência, percebem? Os nossos adolescentes não têm conseguido aprender os efeitos dos seus próprios feitos. Quando ele briga com um amigo, ao invés de eu esperar que ele consiga restaurar a amizade, eu ligo e aí eu peço para a Bia conversar com as meninas, porque elas estão de mal e ela está tão triste, nem quer ir para a escola hoje. Eu não dou tempo dessa criança aprender que, quando eu faço uma coisa que magoa o outro está magoado e precisa de um tempo para restaurar. E aí, se Bia não fizer, eu vou ligar para a mãe dela, pedindo para a mãe dela pedir para ela ficar de bem. E aí a gente não deixa os adolescentes, gente, viverem a experiência cotidiana de existir. E de entender que tem conflito, que tem que reparar, que às vezes tem conflito que é irreparável e eu tenho que aprender a suportar essas dimensões. E vou ajudando eles a acreditarem que o mundo não tem muitas consequências. E como o mundo não tem muitas consequências, as regras e os limites podem ser transpostos. Regra e lei é para ser cumprida. Ela pode ser questionada, discutida, mas ela não pode ser transgredida. Ah, mas eles transgridem, por isso que é transgressão. E o papel do adulto é dizer assim, não. Ah, mas eu sei que eles vão fazer. Mas eles vão fazer e eles vão saber que eles estão transgredindo. Eles não podem fazer com a minha autorização, porque senão deixou de ser uma transgressão. E aí ele aprende o quê com isso? Ele aprende que ele só cumpre a regra e a lei quando ele quer. E aí não tem uma sociedade possível, democrática, plural, coletiva, sem regra e sem lei. Ah, eu sei que todo adolescente bebe, então eu quero que ele beba na minha casa. É péssimo isso do ponto de vista do contorno. Porque a lei é clara, é proibido menores consumirem bebidas alcoólicas. Mas eu sei que ele vai beber, e aí ele vai saber que ele transgrediu. Mas quando eu, o adulto, que preciso ser o contorno, sou o autorizador da transgressão, perceba que a transgressão deixou de existir. O problema é o efeito que isso tem no desenvolvimento do adolescente. Ele passa a entender que regra e lei não é obrigatória, ela é opcional, o que não é verdade. Porque aí cada um vai escolher o seu próprio estilo, o seu próprio jeito. E aí a gente vai entendendo que, nessa dinâmica, ele vai construindo a adesão aos valores que vão lhe marcar e que vão lhe levar à existência. Nós sempre vamos educar em valores. Essa foi uma outra pauta da nossa conversa hoje. Não tem educação neutra. Agora, com quais valores eu estou educando? E os valores precisam ser coletivos. Os valores morais são sempre coletivos. E é óbvio que a gente não tem na nossa identidade só valores morais, mas a gente precisa hierarquizar isso, colocando os valores morais acima. Então, meu filho quer ser popular. Isso é um problema? Não. Se ele quiser ser respeitoso, e se ele quiser mais ser respeitoso do que ser popular. O meu filho quer ser rico. É um problema? Não. Se ele quiser ser honesto, e quiser mais ser honesto do que ser rico. Porque o problema é como isso é posicionado na nossa hierarquia. Porque se eu quiser ser mais rica do que honesta, eu posso ser corrupta. Se eu quiser ser mais popular do que respeitosa, eu posso filmar você numa situação vexatória e botar na minha rede social. Então, o que vai me dar contorno são os valores que eu tenho adesão. E eu serei mais ética se esses valores aos quais eu tenho adesão forem valores morais. Mas eu só vou conseguir pensar sobre isso se eu ajudar a enfrentar os desengajamentos que nos autorizam. Então, pessoal, quando o nosso filho for desrespeitoso, por mais difícil que seja a gente admitir isso, porque é também mexer na nossa experiência, né, como eu também, mãe perfeita, do que um filho que desrespeita, é preciso nomear essas coisas. Não dá para a gente tratar desrespeito de adolescente de coisa tipicamente juvenil.
Nossa, mas vocês também não foram adolescentes? Vocês não fizeram isso? A gente fez isso, mas foi um problema também. Alguém tinha que ter dito a gente que era um problema. Só que agora a gente não é mais adolescente. A gente é o adulto que diz que é o problema. E ele precisa ouvir isso. Ele não pode desrespeitar um colega e dizer que está só brincando. A gente precisa de honestidade com o nosso filho, dizer isso não é brincadeira, isso é desrespeito. Ele não pode desrespeitar o colega e ainda culpar o colega. Ah, também, mas ele é tão estranho. A gente não pode admitir que o nosso filho desumanize o outro. A gente não pode aceitar que o nosso filho difunda a responsabilidade. Eu só estou fazendo isso porque todo mundo faz, tá? É preciso que a gente tenha muita firmeza nos valores com os quais a gente precisa educar. Porque os desengajamentos, quanto mais eu leio fenômenos imorais como morais, mais eu me autorizo a fazê-los. Por isso que a educação precisa trazer essa reflexividade de que, de fato, algo precisa mudar, para que a gente possa esperançar por alternativas que, de fato, sejam eficazes. E não há outra alternativa que não pela via da linguagem, pela via do diálogo, da tomada de consciência, do deslocamento de pontos de vista. Só que educar é muito difícil, porque educar significa que a gente precisa manter uma regularidade. Mas mais do que isso, educar um filho é também educar nós. Educar um filho é nos educar durante o processo. Porque falar, gente, em justiça, falar em solidariedade, falar em generosidade, falar em outras virtudes morais, sem que a gente ancore na vida ética, vai ter parcos efeitos. Então, não dá para a gente estar aqui discutindo masculinismo e eu estou no meu carro e falo que só podia ser uma mulher. Ou que eu vou dar uma entrevista e digo que o jogo foi ruim porque a juíza era uma mulher. Não dá para eu falar em honestidade e eu receber um troco a mais e me vangloriar porque me dei super bem naquele dia. Não dá para eu falar em respeito à diferença e não acolher as diferenças no meu convívio cotidiano. Não dá para eu não falar em julgamento e falar da aparência dos outros. Não é? Não dá para eu ficar ancorando aquilo que para nós é valor longe daquilo que a gente faz. Porque em matéria de ética só pode ensinar quem possui. Então, é nessa dimensão que a gente precisa entender que, para lidar com um fenômeno complexo como esse, a gente vai ter que propor ações de caráter educativo. E aí, o menino que é autor de bullying, eu preciso olhar para ele e dizer assim, o que é que ele tem que aprender para ele sair desse lugar? E ele não vai aprender isso encarcerado, ele não vai aprender isso conversando com um delegado, ele não vai aprender isso com um policial vindo na escola da palestra, ele não vai aprender isso tendo que responder notificação do Ministério Público. Ele vai aprender isso conversando, sendo interditado, não é? Sendo mobilizado a se deslocar de onde ele está para o lugar do outro. Isso não é uma coisa que a gente faz amanhã, porque a mãe quer que resolva o problema. Isso é uma coisa que a gente faz ao longo do processo. Ah, mas não está funcionando. Vejam, entre o que nós temos e o que nós precisamos chegar, tem um caminho enorme que a gente percorre. E as crianças vão aprendendo pouco a pouco também. E elas vão mudando pouco a pouco também. E a gente precisa ser tolerante com o outro que tem um processo e que está vivendo também esse processo. Porque as aprendizagens sociais, todas elas são construídas na vida. Não dá para dizer, então vamos deixar ele em casa até ele aprender a respeitar para ele poder voltar para a escola. Os conteúdos morais eles estão relacionados às nossas relações de respeito para com as outras pessoas e com o mundo. E aí é nessa escola que eles vão aprender. É na escola que eles vão poder viver outros jeitos de conviver. E vivendo outros jeitos de conviver, eles vão construindo os mapas de se deslocar nesse mundo. Assim, na escola, a gente vai autorizando que eles possam viver com tudo que significa estar vivo, com os conflitos, com os desafios, com as consequências das suas ações, apoiando para que eles percebam como o mundo funciona. Mas não como o mundo funciona tal como a gente tem, né, Firmin? Porque, às vezes, a gente olha assim, mas o mundo é tão duro, e aí eu vou educar filhos duros. Mas como o mundo pode funcionar, como esse mundo com o qual a gente está comprometido. A educação é sempre educar em valores, porque, quando a gente educa, a gente está sempre comprometido com um projeto de sociedade.
E aí, vejam, se a gente quer uma sociedade mais harmônica, não dá para a gente dizer para o nosso filho, mete a porrada também. Ah, mas ele vai ficar apanhando? Não, ele não vai ficar apanhando, mas ele tem que aprender que tem outros jeitos de resolver o conflito que não pela via violenta, para que esse mundo possa ser menos violento. E aí eu vou demarcando o contorno social para que ele entenda como é que o mundo funciona na relação com as outras pessoas. E reconhecendo isso, a gente vai permitindo que eles assumam as relações de causa e consequência. Então, enfrentar o bullying, gente, é muito mais do que chamar a família. Enfrentar o bullying é muito mais do que colocar menino para fazer trabalho, cartaz e passar em todas as salas dizendo, né, que não pode fazer bullying. Eu desafio vocês perguntarem a qualquer menino ou menina da vila se pode fazer bullying, que eles vão dizer que não pode. Eles sabem disso, mas eles fazem. E por que que eles ainda fazem? Porque é algo que mobiliza, que está para além daquilo que está no meu consciente. Então, o bullying requer que a gente se entrose com o mundo juvenil, né, com o mundo infantil, dialogando com eles, reconhecendo aquilo que eles almejam, aplicando os limites como causa e consequência. Então, não basta só, você fez bullying com seu amigo, você vai ficar uma semana sem celular. Agora, o celular tem nada a ver com isso, né? Assim. Mas se ele está, por exemplo, praticando cyberbullying e está desrespeitando os colegas no grupo do WhatsApp, aí tem tudo a ver. Aí eu vou dizer, olha, você vai ficar sem o celular, porque você está demonstrando que você não consegue respeitar nesse espaço, e aí você vai precisar refletir um pouco sobre isso para poder voltar a usar de forma mais respeitosa. Então, aplicar o limite como causa e consequência, gente, é ajudar a criança ou o adolescente a perceber aquilo que ele fez. Então, o nosso filho chega em casa e diz, olha, mãe, fulano fez isso comigo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. E aí a gente vem na escola indignada e vai dizer, Roberta, como é que vocês não viram? E aí, quando eu vou conversar com o Roberto, eu descubro que ele também fez aquilo, aquilo e aquilo outro. E ele só esqueceu de contar para a gente. E aí eu vou precisar dizer para ele, olha, quando você não me conta exatamente como aconteceu, eu perco a confiança em você. E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Qual é a consequência de perder a confiança? Quando ele vem me contar de novo, eu já não faço a escuta do mesmo jeito. E aí eu vou dizer para ele, agora eu preciso ouvir da escola também, porque da última vez você não me contou exatamente como aconteceu, e eu perdi a confiança, eu vou precisar resgatar. Eu não preciso botar ele de castigo, nem muito menos pedir para ele escrever 100 vezes, não vou mais omitir o que eu fiz. Mas eu vou dizer para ele, isso enfraqueceu a nossa relação. E agora eu vou precisar resgatar. E aí a gente vai aplicando os limites como uma relação de causa e consequência. Se ele desrespeitou o colega, ele tem que reparar. Ele tem que se desculpar. Ele tem que reconhecer. Se ele constrangeu, ele vai precisar reparar. E aí, pensando sobre isso, a gente vai entendendo que quanto mais estivermos organizados enquanto comunidade, mais conseguiremos juntos aplicar as sanções por reciprocidade. Porque não é o que eu vou cobrar que a escola faça, nem o que a escola vai cobrar que a família faça, mas o que a gente vai entrar em acordo. O que é que a gente vai combinar? Que agiremos juntos para que ele consiga compreender qual foi o limite e qual é a consequência daquilo que ele fez. E aí a gente vai permitindo que, ao se responsabilizar, ele amplie a sua sensibilidade moral e possa aderir ao respeito como valor. Isso é processo, gente. E para a gente poder amarrar essa primeira parte da nossa conversa, eu diria que, de fato, enfrentar o bullying nos convoca a uma série de necessidades, como o fortalecimento da parceria família-escola, um acompanhamento sistemático dos nossos meninos no mundo presencial e no mundo virtual. É preciso estar junto, é preciso estar conectado. Se não dá para almoçar todo dia, é preciso estar atento quando eu venho no carro, quando eu volto, é preciso conversar, é preciso perguntar como é que teus colegas estão, como é que você está, o que é que tem acontecido, o que é que vocês têm gostado de fazer. Porque essas são boas oportunidades para a gente conversar sobre a vida coletiva, para a gente refletir com eles sobre as consequências, sobre as responsabilidades que eles precisam ter. As melhores experiências de educação moral, elas emergem da vida e não o contrário. E como não tem resposta para tudo, a gente vai construindo essas respostas caminhando, vivendo, interagindo, para que eles possam agir de forma ética. Só vai agir de forma ética
alguém que se compromete com as outras pessoas. E, para se comprometer com outras pessoas, eu preciso perceber que elas existem. Eu preciso me sensibilizar com as necessidades que elas têm. Eu preciso me importar com elas, reconhecendo que são tão humanas quanto eu, para que eu possa cuidar da relação que eu tenho com elas, a fim de que operemos juntos, de que haja uma cooperação. Só assim poderemos agir de forma ética e enfrentar o bullying. É muito complexo, mas é possível e é necessário. E, certamente, se a gente assume isso como compromisso coletivo, para além de uma tarefa exclusiva da escola, a gente tem mais chances. Porque formar eticamente é algo que não acontece só de segunda a sexta, no horário da aula. Então, é preciso que pensemos sobre isso, sobre os nossos desafios de educar, e que sejamos capazes, não é, de reconhecer que os nossos filhos são passíveis de erros. E que eles assumem posições que precisam também de aprendizagem. Para que a gente não olhe só para o outro, para aquilo que falta a ele, mas que a gente olhe para a gente também e para o nosso processo educativo. E aí eu finalizo a minha fala com o que a Glória Serrano diz, não é? A convivência se cria, se desenvolve, se cultiva. A convivência não é algo que nos é dado. Ela exige tempo, cuidado e, sobretudo, presença, para que a gente possa estar com o outro e sentir com o outro. Enfrentar o bullying é reconhecer o outro como outro. A prática de bullying é o contrário disso. É a objetificação do outro. Portanto, o enfrentamento de um fenômeno complexo como esse demanda de nós uma outra existência, que não aparece como num passe de mágica, mas que pode ser construída em relações educativas mais sensíveis e mais comprometidas com o coletivo. Então, vamos conversar mais um pouquinho aqui com as meninas para a gente ir encontrando caminhos juntos. Obrigada. A gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar aqui e acho que você me trouxe um exemplo muito valioso que conversa com o que você está dizendo, e eu acho que é importante falar sobre isso, porque acho que é uma dúvida das famílias, que o WhatsApp, principalmente, as redes sociais, são uma forma também de relacionamento dos adolescentes. Eu estou no ciclo 4, 6º, 9º ano, e eu vejo muitas famílias nessa dúvida de: será que ficar acompanhando a conversa do meu filho ou da minha filha é invadir privacidade, uma vez que ele está crescendo e se relaciona lá com os colegas? E aí acho que você tem um ponto de vista muito interessante, que eu acho que vale compartilhar com todos aqui. Bom, o WhatsApp, gente, é uma rede social, né? Então, quando a gente olha para o nosso filho ali, 14 anos, 13 anos, 15 anos, a gente não deixa o nosso filho em lugares perigosos, sem supervisão. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente considera privacidade, para entender qual é a privacidade que ele pode ter. Então, por exemplo, eu não vou deixar a minha criança de 3 anos sozinha no banheiro com a porta fechada. Ela não pode ter essa privacidade, porque essa privacidade coloca ela em risco. Mas eu vou deixar a minha criança de 14, essa privacidade ele pode ter, usar o banheiro sem a minha supervisão. Ele já é capaz de se manter seguro dentro do banheiro. Dentro do WhatsApp, é um mundo muito desafiador, que ele não tem ainda ferramentas, nem sociais, nem psíquicas, para enfrentar. Então, agora, a partir desse mês, né, o ECA Digital está aí sendo colocado para todos nós que educamos, e uma das coisas que o ECA Digital coloca como função prioritária das famílias é a supervisão. E aí essa supervisão precisa ser discutida com o adolescente. Então, por exemplo, eu contava para a Roberta, né? Na minha casa, o meu filho tem 2 opções. Ou ele não tem rede social, ou ele tem uma rede social que eu possa supervisionar. Inclusive, o ECA determina que adolescentes que tenham Instagram, TikTok, qualquer rede social, essa rede vai precisar estar vinculada a um adulto responsável pela rede. Então, agora, para ele ter uma rede social, ele precisa estar vinculado a mim. Não é uma questão que ele não quer. Se você perguntar à minha criança, meu adolescente, se ele gosta, ele detesta. Mas ele não tem a escolha de ter sem supervisão. Pelo simples fato de que ele não pode escolher isso ainda, porque ele não sabe qual é o risco que ele enfrenta. Então, eu penso que a nossa geração, que é uma geração mais comprometida com a educação democrática, a gente tem dificuldade de dar alguns limites, porque a gente se sente autoritário.
Mas o papel do adulto é o papel de demarcar o que é que ele pode experimentar sozinho e o que é que ele não pode experimentar sozinho. E o adulto vai anunciando, e nem sempre o adolescente gosta. Mas educar também conseguir cumprir isso para além do agrado do outro. A gente é capaz de suportar como adultos, não é? Que ele não gostou e ele é capaz de suportar como adolescente. Então, é preciso que esse diálogo exista. Eu não vou pegar o celular do meu filho escondido. Não é isso que a gente está defendendo. A gente vai pegar negociado. Ah, mas se eu avisar para ele que eu vou pegar, ele apaga. Aí eu vou precisar fazer um acordo. Ele não pode apagar, porque se ele apaga, ele quebra a confiança. Se ele quebra a confiança, ele não pode ter um celular sozinho. Porque, para ele ter esse uso, eu preciso confiar. Então, quando eu estou falando em educar pelas relações de causa e consequência, é um pouco disso que eu estou falando. É dessa experiência cotidiana de ir conversando, de ir combinando, de ir implicando e de ir apresentando. E que, às vezes, é muito desafiador. Bom, vou abrir para vocês perguntarem. Levanta a mão. Peço para quem for fazer pergunta, fique de pé. Eu tenho só um comentário do celular que eu acho que é legal, que eu aprendi uma vez, que eu falo para os meus filhos, né? Mas para o Vitor, que é mais velho, que tem o celular. Eu falo que o celular é que nem carro. Quando você vai aprender a dirigir, você primeiro observa alguém dirigindo, aí alguém te observa dirigir, até que esse alguém fale, ok, você está apto a dirigir, então você pode dirigir. E aí você ganha a carta de motorista. Então, o celular é a mesma coisa. Eu falo, eu vou olhar seu celular, você estando em casa ou não estando em casa. Eu vou olhar, eu vou ser a pessoa que vai olhar a sua carta de motorista. Quando eu perceber que eu tenho confiança que você pode usar, você vai usar sem que eu olhe. Então, essa é uma dica que eu dou para você e dá certo em casa. Mas a dúvida é outra. Qual que é o limite sobre o bullying? Então, por exemplo, você falou, a adolescente está sofrendo bullying. Não é porque eu estou apanhando que eu vou bater. Eu vou apanhar uma vez, falar, não está legal, não gostei. Apanhei de novo, orientação, não gostei, fulano me bateu. Qual que é o limite? Ele vai apanhar até quando? O que eu penso é que bater é sempre uma violência, né? E se a gente quer educar para não violência, a gente não pode legitimar a violência. Agora, o que eu vou dizer para o meu filho é, você não pode deixar que façam isso com você. O que é que você vai fazer para que não façam isso com você? E aí ele vai encontrar estratégia. Se por um acaso ele bater, eu também não vou dizer para ele, nossa, que horror, você bateu. Eu vou dizer, eu entendi que agora você só conseguiu assim, vamos pensar se isso volta a acontecer, como é que você pode reagir de outro jeito? E aí, veja, quando eu penso que qual é o limite, eu estou, de alguma maneira, legitimando que o outro só vai parar de bater nele quando ele bater também. E isso não é verdade, porque, às vezes, ele bate também e aí ele nem consegue bater com força, ou para ele é difícil. Às vezes, a gente quer que o nosso filho bata, e para ele bater é muito desafiador. Ele mais sofre do que se beneficia disso. E aí a gente está colocando o nosso filho numa dupla violência. Então, eu sempre penso que melhor do que a gente dizer para ele, bateu, levou, é dizer para ele, você precisa fazer alguma coisa. Isso que está acontecendo com você não pode acontecer. Você vai fazer o quê? Ah, eu vou procurar orientação. E aí, isso continuou. Você procura a orientação, ela está intervindo, mas você, o que é que você vai fazer para que isso aconteça? E aí ele vai descobrindo outras estratégias, ele vai descobrindo que ele pode ficar mais próximo de determinados amigos, que ele é protegido, né? Então, eu diria para vocês que, em episódios de bullying, a maior proteção que alguém pode usufruir é ter amigos. A maior vulnerabilidade para a vitimização é ser isolado na escola. Então, de modo geral, é muito mais eficaz estar protegido nas relações interpessoais do que bater de volta. Porque os autores de bullying nunca estão sozinhos, eles são fortes. Normalmente, isso não vai funcionar. Então, é preciso encontrar estratégias alternativas. Quem é que viu? A quem é que você pode recorrer? Por que você não fala com essas pessoas para te ajudarem? E aí a gente vai encontrando caminhos de proteção coletiva, que é uma estratégia muito mais eficaz. Mães que dizem isso, finja que você não está se incomodando. Se você não se incomodar, passa. Não passa, viu, gente? Não dê esse tipo de estratégia. É pior, porque aí ele só legitima a fragilidade dele. Lembrem-se que o alvo de bullying tem dificuldade de se indignar. E o meu papel é fazer ele se indignar, reconhecer que está errado aquilo. Opa, boa noite, eu sou Tiago, sou professor aqui da Vila e pai. Enfim, gostei muito da sua fala, fiquei aqui
impactado também, porque acho que hoje é um dia de uma sequência aí de grandes violências publicizadas, né, contra a mulher. E hoje eu fui nas redes também, fiquei ali um tempo nas redes e lendo. E me saltou muito porque tudo isso que você está falando do ambiente escolar e do tempo que a gente está vivendo se encaixava muito. Eu sempre vou ver o que estão falando nos comentários, né? O diagnóstico das pessoas estava basicamente em duas coisas. O caso de estupro agora coletivo no Rio de Janeiro. Uma meninos de uma escola tradicional. Era, por um lado, a impunidade. Então, essa falta de noção das regras, as regras que não se aplicam a mim. Eu posso transgredir enfim, eu que vou ditar qual que é o limite da minha ação. E a outra era justamente esse masculinismo, que eu acho que você falou desse tempo, dos últimos 5 anos, dessa acentuação. A gente, na vila, que não via, pelo menos, esses problemas saltando aos olhos, não era uma questão, começa a chegar aí para a gente há uns 2, 3 anos, né, mais forte, assim, a gente fala, nossa, aqui, Sigma, o menino Sigma, enfim, alguns meninos começam a querer ficar mais fortes, tem até uma estética da coisa, né? E bullying, como você trouxe, é amplo e tal. Mas eu penso que, no momento, talvez a gente precise encarar, fundamentalmente, esse masculinismo e, talvez, essa ideia de impunidade ou de não implicação com o outro. E aí buscar de onde que está vindo, ouvir os meninos, né? O que você pensa sobre isso, né? Para a gente, como comunidade escolar, também está cheio de famílias aqui, enfim, como é que a gente pode ir para cima? Se essas coisas estão atravessando a nossa comunidade, que falamos sobre isso, imagina outras comunidades, né? Então, assim, eu penso que nós já vamos para cima dessas pautas, tanto que, por exemplo, hoje eu estou aqui falando sobre isso. A escola podia estar falando sobre qualquer outra coisa, mas ela escolheu estar falando sobre isso, né? Quando foi apresentado aqui no início os GTs que a escola tem, eu acho que isso diz muito também do que a gente está indo para cima, de como a gente está lidando com as coisas. E eu acho que a escola está indo por um caminho que eu particularmente gosto bastante, que é de envolver todos os sujeitos. Então, por exemplo, no meu dia hoje eu conversei com famílias de pequenos e de grandes, eu conversei com crianças pequenas e grandes, eu conversei com professores, eu conversei com orientadores. Então, vejam, a gente está atravessando a comunidade de uma forma muito importante, de implicar todos esses sujeitos. Mas esse é um fenômeno que, embora as características sejam recentes, como você diz, a gente não via, mas ele vai nos mostrando que as conquistas sociais elas não são lineares. Então, nós superamos a ditadura militar e agora aquele horror está no passado. Nós agora, as mulheres podem votar, superamos. Isso não é linear, assim. Então, a gente vai, a gente retrocede, a gente avança. Então, eu penso que a gente está nesse momento, né, de precisar avançar. E eu só vejo um caminho, Tiago, que é colocando isso no centro da roda. E hoje, por coincidência, no trabalho com os meninos, e que eu joguei a coisa, né, como é que a gente vai ajudar, até ali, nas equipes de ajuda, eles disseram, vamos ter que pensar nas diferentes necessidades dos meninos e das meninas. E foi muito interessante ver meninos e meninas de 10, 11 anos me falar que ajudar os meninos é difícil, porque os meninos não falam sobre o que eles sentem. E os meninos, mas é porque a gente não liga para isso, a gente está triste e vai jogar bola e está tudo bem. E aí as meninas falaram, será que está tudo bem? E, ao longo da conversa, eles foram percebendo que não, que havia outras coisas que faziam eles não ligarem. Porque, no fim, o garoto que terminou dizendo, né, que não sofria porque ia jogar bola, ele falou, é porque se eu disser que eu estou sofrendo, vão zoar de mim. Isso tem a ver com masculinismo. Então, vejam como, assim, eu penso que quando a gente traz isso para a consciência de um menino de 10 anos, a gente fez um mega de um trabalho, né? Um trabalho super potente. Agora, que vai requerer de nós um investimento aqui como comunidade. Porque é muito importante que tu traga na tua disciplina ali a discussão sobre direitos humanos. Mas não pode ficar restrita a você.
ela precisa atravessar a matemática, a história, a geografia e ciências, ela precisa atravessar os projetos da escola, ela precisa atravessar as festividades da escola. E aí a gente precisa atravessar a nossa existência. Não dá para eu enfrentar o masculinismo dizendo, vocês que são pais e mães de meninas é que cuidem das filhas de vocês, como a gente vê no caso do estupro coletivo do Rio de Janeiro, né? Mas também a menina foi lá para a casa do menino. Sim, ela foi. Mas ela estava transando com ele, ela queria transar com ele. E ela não queria ser estuprada, né? São coisas distintas. Então, não dá para justificar a barbárie. E aí eu acho que um excelente caminho que nós assumimos como coletivo é tentar enfrentar esse fenômeno da banalidade do mal. E o que mais favorece a banalidade do mal é a justificativa. Então, ressignificar as coisas dos lugares que elas têm. Acho que esse é um caminho bem importante, mas é um caminho que vai requerer de nós também muita paciência, porque a gente vai discutir e eles vão rir e a gente vai interditar, você está coberto de razão. Mas aí você vai dizer assim, eles continuaram rindo em outro momento, não aprenderam nada, aprenderam alguma coisa, mas ainda não o suficiente para parar de rir. Aí eu vou continuar investindo, né? Porque educar a gente requer da gente paciência e persistência. É bastante desafiador, mas é muito necessário. Eu penso que é quando o mundo está mais complexo que a gente se torna mais importante. Falando um pouquinho dessa espetacularização das crianças, eu vejo que os jogos, porque muitos deles jogam em plataformas online. E eu acho que é nesse ambiente que eles começam a se fortalecer nesse bullying. E assim como você falou do WhatsApp, eu fiquei pensando assim, e como que a gente pode, nessas plataformas de jogos, interagir com esse adolescente no sentido de entender o que está acontecendo ali? Porque ali eu acho que é um terreno muito fértil para surgir essas situações que a gente vivencia muito mais com os meninos. Porque eu vejo que os alunos nessa faixa etária que eu estou, de 8º e 9º ano, eles jogam quase que o dia inteiro quando voltam para casa. E, nesse ambiente, eles conversam entre eles. Então, não sei se aí não é uma situação que apareçam esses momentos já de fomentar esse tipo de prática, né, social, de desprezo ao outro. E também dos likes, que são pontos. Não são likes, não é o joinha, mas ele é um bom jogador. Então, é isso, queria saber um pouquinho. No jogo, há uma cultura própria. Você vê o jeito que eles se referem uns aos outros. Eles usam uma dinâmica que não é cooperativa, porque no jogo você tem que exterminar o outro, mas não é um outro simbólico, é um outro que existe na tua relação. Então, eu não tenho dúvida de que a forma como as relações estão sendo experimentadas também nesses espaços atravessam a presencialidade. Por isso que o Pierre Levy vai dizer o que é o virtual. Não tem mais mundo virtual e mundo real. Existe mundo presencial e mundo virtual. E o mundo presencial está marcado por essa convivialidade que está ali na virtualidade. Então, certamente, você tem toda a razão. Eu sou mãe de 2 meninos, né? Um adolescente aqui e o outro ainda criança. Eu estive num evento, é o lançamento de um filme chamado Meninos, Sonhando os Homens do Futuro, de um instituto que faz pesquisas a respeito de masculinidade. E era uma roda muito grande para conversar sobre esse filme de homens, porque lá estavam os meninos que participaram desse documentário, então a gente pôde conversar com eles, os jovens. E uma das coisas que eles trouxeram é que, muitas vezes, eles estão pedindo ajuda, eles estão pedindo contorno, eles estão pedindo apoio, eles estão pedindo escuta. Só que esses meninos carecem, e muito hoje, de um modelo masculino. Porque a gente, geração de pais dessa idade, vem de uma educação que tinha outro modelo masculino. E que esses jovens estão assim, um tanto quanto sedentos por isso, porque sentem esse peso de não poder sentir, de não poder chorar, de não poder conversar. Então, eu acho, assim, eu realmente acho que a gente precisa trabalhar e insistir nos meninos, mas eu acho que, de alguma forma, a gente tem que chamar junto esses pais desses meninos, que são realmente referência para eles. E isso é uma dificuldade gigantesca. Quando não é o pai, no caso de muitos desses meninos do documentário, era um treinador, um professor, o que também, ok, está cumprindo.
Mas, enfim, muitas vezes falta esse modelo. Hoje, o meu dia atravessou da conversa do masculino, né? Então, acho que a gente, de fato, precisa falar sobre isso. E as práticas de bullying também estão atravessadas disso, né? Porque, quando eu falo em masculinismo, eu também estou falando num determinado modelo de ser menina e de se portar e de se colocar nessa sociedade. Eu acho que a gente tem um problema ainda mais grave do que só a falta de uma referência, de um modelo, que é o modelo que está posto. Eu acho que tem um modelo que está posto na contemporaneidade. Há 10 anos, a gente teria vergonha de falar as coisas que estão sendo ditas hoje como modelo de masculinidade, né? Então, assim, há uma defesa hoje de um lugar mais submisso da mulher e de um lugar de um homem ativo, viril, provedor e etc., que está posto como modelo. E aí eu acho que isso tem desestabilizado muito. E a gente vai precisar olhar para essas referências para questioná-las com os meninos e para questioná-la com as meninas. Porque ela é mais perversa do que ela era em outrora. Porque em outrora estava evidente que essa posição de dominação era muito ruim para as mulheres. Mas a minha grande preocupação é que, na contemporaneidade, isso vem com uma perversidade muito velada, que é um prêmio para as mulheres. Então, a mulher não está mais alheia nem dominada, mas ela agora virou troféu, ela é cuidada, ela é uma princesa. Então, vejam que o discurso do masculinismo, ele entendeu que as meninas tinham sido empoderadas e que, portanto, não cairiam mais no engodo da dominação. E eles mascaram essa dominação pela lógica do cuidado. E isso é muito perverso, porque não é facilmente identificado. E aí a gente tem um projeto de sociedade orquestrado para isso. Uma pesquisa recente mostrou que meninos entre 13 e 17 anos têm recebido mais de 200 mensagens misóginas pelo TikTok por dia. E essas mensagens misóginas, elas vão chegando de um jeito que eles nem percebem que é misoginia no começo. E aí, aos poucos, elas vão ficando mais intensas, até essa radicalização ser muito intensa. Então, a gente precisa cuidar. Então, por exemplo, não tem TikTok, foi a decisão da minha casa. Eu e meu filho, mas, mãe, eu sou um menino feminista, eu não vou cair nesses conteúdos machistas. E aí eu falei, mas você não vai nem perceber, você não tem TikTok. E aí eu comecei a selecionar alguns desses vídeos e eu mostrava para ele. E eu dizia assim, o que é que você acha desse? Ele, não sei. Eu falei, você acha que esse vídeo é machista? Ele, não. Eu falei, mas vamos pensar, porque percebe que você não consegue ainda ver? E aí ele, percebo, né? Então, vejam, há um momento que a gente precisa dar esse interdito mesmo, dizer, isso não é possível, porque isso está ali construindo identidades. Então, eu penso que há uma preocupação legítima pelas pessoas que educam, de olhar para essa temática, que é igualmente nefasta para meninos e meninas. Eu também só educo meninos, eu tenho 3. Mas as minhas preocupações são intensas. E aí algumas pessoas me dizem, educar uma menina nesse mundo é desafiador, mas educar um menino também. Porque estão aí radicalizados e promovendo estupro coletivo, e alguém dizendo, são monstros. Eles não são monstros, gente. Eles são adolescentes, jovens, que, numa sociedade estruturada pela violência de gênero, sucumbem. Transformar esses meninos em monstros é dizer que eles são exceção, e eles não são exceção. É como se eu dissesse, o outro é não eu. E por isso que ele faz. Mas o outro sou eu. E aí eu acho que esse foi o grande acerto da série Adolescência. O menino não era monstro. E a maioria dos que cometem crimes também não são. E, portanto, a gente vai precisar olhar para isso, para esse fenômeno, como algo que nos mobiliza. Os meninos que espancaram o cachorro-orelha não são e mataram não são monstros. Os meninos que promoveram o estupro coletivo também não. E educar pessoas que não são monstras, mas cometem barbáries, precisa fazer parte do nosso compromisso. Então, eu acho que a gente está, sim, diante de um desafio intenso. Eu acho que a gente precisa de acordos coletivos, sim. E aí eu preciso, como família, também começar a me estruturar desse lugar, né, de dizer assim, eu penso que tem uma questão de agenda, mas eu penso que não é só isso, ela é muito mais cultural. De modo geral, vão as mães. Quem é que está no grupo do WhatsApp? As mães. E aí, quando esse adulto entra, as crianças vão percebendo. Hoje,
eu não sei quem, a Aline que estava comigo, eu estava passando na hora do almoço e um garotinho que tinha participado da reunião comigo grita lá de onde ele estava assim, Catarina! Aí, quando eu olho ele, meu pai veio para a reunião contigo, o nome dele é Carlos. E aí eu falei, foi? Ele foi. Aí eu, que legal. Então, veja, né, o orgulho dele. É claro que eu sei quem era Carlos, né, o pai dele. Porque veja o orgulho dele. Meu pai veio para a reunião contigo. O nome dele é Carlos. Ou seja, a gente precisa criar uma cultura de maior participação do masculino. Que o masculino se responsabilize pelo cuidado também. Eu acho que essa é uma dimensão urgente, né? Então, acho que a gente tem muitos desafios, mas eles ficam possíveis quando a gente carrega junto, né? Tem um livro de história que eu gosto muito, que juro que eu vou finalizar agora, que é da pata de elefante, de um ratinho que tinha uma dor no peito, assim, uma coisa que ele não sabia o que era, e ele vai, que é da professora Luciene Tonheta, ele vai no médico do coração, e o médico diz, está tudo bem. Ele vai no de pulmão, está tudo bem. Ele vai no clínico geral, está tudo bem. E aí ele vai na curandeira da floresta e a curandeira diz assim, você sofre da síndrome da pata de elefante. E ele fala, síndrome da pata de elefante, o que é isso? Aí ela diz, né? É quando tem aquela dor no peito, quando tem um vazio, um peso, e parece que é difícil carregar. E ele faz assim, o que é que eu vou fazer? Ela diz, quando não tem jeito dessa dor sarar, a única forma é a gente compartilhar. E aí os ratinhos todos carregando a pata de elefante mostra que é possível, né? Então, acho que a gente está num momento meio de pata de elefante, em que a gente vai precisar compartilhar. A escola sozinha não vai dar conta. Tem sido muito desafiador fazer escola. Muito. Eu sei que tem sido para vocês também muito desafiador educar adolescente, tem sido para mim também. Educar criança também. Educar 3, educar 1, educar 4, educar 2. Mas quando a gente consegue carregar esse peso junto, a pata de elefante fica possível. Então, gente, obrigada, boa noite.